Concurso da Cefaz São Paulo autorizado. Se eu fosse começar a estudar hoje para ele, eu não faria o que a maioria faz. Eu seguiria uma estratégia muito mais inteligente. Neste vídeo eu vou te mostrar como você deve interpretar o edital, que matérias você deve priorizar primeiro e o motivo de cada escolha. Afinal, esse é um concurso cheio de pegadinhas e que necessita de estratégia otimizada. Além disso, eu vou te dar totalmente grátis um plano de estudos completo para esse concurso. É só você clicar no link da descrição desse vídeo e baixar totalmente grátis para você. Mas, para você entender, eu vou te explicar qual é a estratégia de estudo contida nesse plano e como você vai utilizar de forma eficiente. Mas, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Sou Nubia Oliveira, auditora fiscal na Receita Federal do Brasil, mentora de concursos há mais de 10 anos no Estratégia Concursos, e hoje eu vou colocar toda a minha experiência à sua disposição para te ajudar a vir para o lado de cá da aprovação. Bora lá, então? Vamos montar aqui um plano de ataque para esse concurso. Simbora! Então vamos lá, vou te mostrar um plano de estudos para o auditor fiscal da Cefaz São Paulo e você vai poder baixar na descrição desse vídeo esse plano de estudos que eu vou te apresentar agora totalmente gratuito, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui. Esse é um concurso que foi autorizado agora, são 200 vagas, e para que você consiga fazê-lo, consiga prestá-lo e tomar posse, você apenas precisa ter nível superior em qualquer área de formação. Eu, por exemplo, que sou pedagoga de formação, poderia fazer tranquilamente esse concurso. E o salário inicial é de R$ 38 mil, ele está entre os 3 melhores salários do Brasil na área fiscal. Então, gente, realmente esse é um concursão. Não só porque vão vir muitas vagas, mas porque é no estado de São Paulo, ou seja, muitas pessoas gostariam de fazer, de ser aprovados nesse concurso, e ainda de quebra tem um dos melhores salários do Brasil no serviço público. Então, nem preciso falar que essa vai ser uma briga grande, né? A gente precisa realmente se preparar com o tempo, tá? Então, saiu agora, no dia 7 de agosto, uma autorização, só para que vocês entendam, saindo a autorização, né? A autorização é o start oficial do concurso. A partir daí, o concurso começa realmente a rodar, tá? Depois disso, vai vir a formação de uma comissão. Após a formação da comissão, essa comissão escolhe a banca do concurso, que lança o edital, e aí temos a prova. No concurso passado, tá? Entre o lançamento entre a saída da portaria e a saída do edital, foram 5 meses. Essa portaria não veio com prazo, então pode ser que a gente tenha um prazo parecido com esse, pode ser que a gente tenha muito mais, tá? Como o ano que vem é um ano eleitoral, eu acredito, né, que a gente demora um pouco mais aí para que essa autorização se transforme em edital. Mas nós vamos acompanhar o passo a passo aqui, né, ver aí quando é que eles vão formar a comissão, quando vão escolher a banca, e aí são sinais de que o edital está para sair. Mas, inclusive, nessa transmissão de hoje, eu vou te mostrar, vou te dizer qual é o meu chute, né? Quando eu acho que isso vai acontecer. Na verdade, quando eu gostaria, né, que isso acontecesse, tá? Mas vamos colocar os fatos. No último concurso, entre a saída dessa portaria e a saída do edital, nós tivemos ali 5 meses, depois mais quase uns 3 até a prova, então tivemos 8 meses até a prova. Beleza? Então, vamos lá, né? E aí você vem a pergunta, né, que não quer calar, que todo mundo faz. Será que dá tempo, Núbia? Será que dá tempo estudar para esse concurso? Obviamente que tudo depende de onde você está, mas se eu fosse você, mesmo que eu estivesse começando do zero, eu começaria a estudar para esse concurso, eu vou te falar o porquê, tá? Primeiro, a portaria não indica data máxima para a saída do edital. Então, tanto pode ser aí, via de regra, né, depois da saída da portaria, demora-se uns 6 meses para sair o edital. Mas teve diversos concursos que demorou um ano, demorou mais, porque não tem prazo na portaria. Então, ela não indica a data máxima. Então, se você jogar a toalha agora, né, você pode se arrepender lá na frente, porque, poxa vida, se eu tivesse começado, eu estaria super adiantado. Então, não tem como saber agora quando virar o edital. Tá? Além disso, você pode muito bem usar o tempo a seu favor, estudando pode ser aproveitado para outros concursos da área. Você tem a perder de começar a estudar de verdade para a Cefaz São Paulo. Tá? A estratégia que eu vou te mostrar aqui, você vai ver que grande parte do que você estudar para a Cefaz São Paulo, caso venha logo e não dê tempo de você estar preparado para esse concurso, você consegue tranquilamente ajustar e já começar estudando para outro concurso da área fiscal, né, muito mais em cima, em um outro patamar.
tá? E além disso, é interessante, eu vou te dar uma ferramenta aqui, vou te mostrar e vou te dar essa ferramenta gratuitamente para você também, vou te dar uma ferramenta para que você consiga calcular o tempo que você precisa estudar para atingir o seu objetivo, tá? Então, tudo isso aqui você vai ver aqui nesta live de hoje. Vou te dar aqui o meu chute, na verdade, é o que eu gostaria, tá? Isso aqui é o que eu gostaria, que o edital saia em maio de 2026 e prova em agosto de 2026. Isso significa que nós teríamos um ano até lá. Com essa proposta de um ano, se você é uma pessoa com uma capacidade cognitiva normal, como eu, você teria condições de se preparar se você conseguisse se dedicar várias horas de estudos ali, né, para esse concurso. E, obviamente, não é só uma questão de quantidade de horas que você vai se dedicar, mas principalmente de que estratégias você vai utilizar para poder conseguir fazer desse tempo o suficiente para que você seja aprovado no concurso da Cefaz São Paulo, tá? Então, vamos lá, vou começar te mostrando a primeira ferramenta que eu vou te entregar hoje, tá? Vou te mostrar uma ferramenta que traz o cálculo do tempo para bater o edital, tá? Nessa ferramenta, tá? Eu já vou até trocar aqui o compartilhamento da tela e eu vou te mostrar aqui, ó, o que eu vou te entregar hoje. Eu vou te dar um spoiler aqui de tudo que eu vou te entregar hoje, tá? Eu vou te entregar hoje, tá? Essa aqui é a tela do meu notebook, gente. Eu vou te entregar hoje uma planilha, tá? Tem tudo que você precisa aí de orientação para estudar para o concurso da Cefaz São Paulo, sozinho, tá? Essa planilha ela tem 4 abas, vocês estão vendo aqui? 4 abas. Nessa primeira tem o tempo para você fazer o cálculo, né, do tempo que você precisa para bater o edital. E aqui não só da Cefaz São Paulo, com essa planilha você consegue fazer o cálculo de qualquer concurso que você queira, tá? Vou já te explicar. Na segunda aba, a gente vai ter o planejamento propriamente dito, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Vocês vão ter o planejamento propriamente dito, que é o que vocês vão estudar, vão fazer o controle dos estudos, o que vocês vão estudar aí todos os dias, tá? Na terceira aba, a gente tem um mapa de controle. Esse mapa de controle aqui mostra, né, o concurso aqui da Cefaz São Paulo, as disciplinas, o peso de cada uma, o percentual de importância dessa matéria para a prova, mostra a relação custo-benefício de estudo de cada aula do material, e aqui tem um controle que eu vou ensinar vocês a utilizarem para que vocês consigam fazer a gestão, né, do próprio desempenho, tá bom? E por último, aqui a gente tem o ciclo de estudos, né, que foi criado, que eu criei para esse plano de estudos. Temos aqui o ciclo de estudos com a indicação das disciplinas mais importantes e o motivo delas, além de uma análise primorosa aqui dos últimos concursos da área fiscal, né, e dos que estão previstos para mais próximo, né? Então, essa análise eu fiz agora, esse mês, tá? Agosto de 2025. Então, vou mostrar tudo isso. E tudo isso aqui, ó, é de vocês, tá? Vocês vão clicando no link que está na descrição desse vídeo, vocês vão conseguir baixar. Mas vamos lá para que vocês entendam, né, o que tem aqui. O cálculo do tempo para bater o edital. Nessa coluna aqui, eu coloquei todas as matérias que estão lá dentro do pacote do concurso da Cefaz São Paulo, dentro do material do Estratégia Concursos, obviamente, que é o curso que aprova aí mais de 80% das pessoas, né, dos alunos da área fiscal, mais de 80% dos alunos que são aprovados na área fiscal são do Estratégia Concursos. Seria uma idiotice pura e absoluta utilizar material de qualquer outro curso, tá? Então, aqui, a gente tem aqui, ó, nesse lado, as matérias que caem no concurso, tá? E aqui, a quantidade de material que cada uma dessas matérias vai precisar utilizar. Por exemplo, aqui já está incluso, inclusive, a parte da reforma tributária. E aí, se você olhar no curso, tem bem mais aulas, mas por que eu coloquei só 5? Porque são as que interessam, né? Você vai estudar as aulas que interessam para esse concurso, porque o resto que está lá pode vir a cair em um ou outro concurso, mas não cai em todos. Então, a gente precisa começar a estudar o quê? Pelo que é prioridade, por aquilo que realmente tem capacidade de cair, porque a gente não tem tempo para tudo, tá? Aqui, nessa outra parte da planilha, você vai ver que, ó, 4 horas, né, é o tempo, é a carga horária de estudo por aula, tá? Então, em média, se gasta aí 4 horas para ver uma aula, né? Se gasta aí 4 horas para ver parte da teoria e das questões, tá? E aí, eu coloquei aqui 6 horas, que seria o tempo que eu indico que você estude hoje para o concurso da Cefaz São Paulo. Por quê? Por causa do prazo, porque esse concurso urge. Então, é interessante que você consiga aí colocar 6 horas de estudos por dia. Núbia, não consigo, preciso de 4. Daqui a pouco eu vou fazer o cálculo com 4 também, para você ver como é que fica, tá? Então, vamos lá. E aqui é a quantidade de dias por mês, tá, que você vai estudar.
Então, 24 dias, te dei 6 dias de folga. Os 4 dos finais de semana, né? De 4 finais de semana, e 2 aí que pode ser que dê uma atrapalhada no seu ritmo de estudos e você não consiga estudar. O resto você tem que estar estudando. Se você fizer isso, tá? Você tem capacidade para bater todo o edital da Cefaz São Paulo em 11,7 meses. Ou seja, em menos de um ano, você consegue bater todo o edital da Cefaz São Paulo. Mas você realmente precisa estudar tudo para esse concurso, né? Todo edital? Não, você não precisa. Para você ser aprovado, você não precisa estudar tudo. E é por isso que vai ser muito importante a estratégia das matérias que você vai começar a estudar. Mas saiba que, se for para estudar tudo, você consegue, estudando 6 horas por dia, você consegue, em aproximadamente um ano, você conseguiria estudar tudo para a Cefaz São Paulo. Núbia, não tenho 6 horas por dia, tenho 4. Vou dar um exemplo. A gente mudar aqui para 4, olha o que acontece, ó. Já passa para 17 meses, ou seja, você vai gastar praticamente um ano e meio para conseguir estudar todo o edital do concurso, tá? Não, Núbia, eu estou por conta, consigo estudar mais 7 horas por dia. Olha o que vai acontecer. Em 10 meses você bate esse edital. Não, Núbia, eu vou estudar mais dias ainda no mês, ou eu vou folgar só um dia na semana mesmo, ó, 26 dias, a gente reduz para 9 meses, tá vendo aqui, ó? Reduz para 9 meses o tempo que você gastaria para estudar para essa prova. E isso, né, levando em consideração que você vai estudar o edital inteiro, o que não é realmente necessário, né? Bater ali, é bom, seria muito bom, tá? Mas se você está começando agora, eu priorizaria bater os tópicos que realmente, bater os assuntos, bater as matérias que realmente vão te dar maior capacidade de ser aprovado nessa prova, até porque essa é uma prova de estratégia, né? Se vier igual, você nem vai conseguir responder a prova inteira, porque não dá tempo, tá? Então, vou voltar aqui, porque eu vou entregar isso aqui para vocês, tá? Vou voltar aqui para 24, aqui para 6, para a gente ter aquele média ali de 11,7 meses para ser aprovado até a data da prova. Beleza? Voltando aqui para a nossa apresentação, tá? Voltando aqui para a nossa apresentação, deixa eu te mostrar outra coisa, tá? Então, só para você entender, esse é o tempo mais ou menos que você vai gastar para poder estudar toda a matéria do concurso Cefaz São Paulo, lembrando que não é obrigatório que você realmente precise estudar tudo, tá? Então, o que é preciso para que você realmente tenha um excelente plano de estudos para esse concurso? Você precisa entender o peso das matérias do edital, e, ó, gente, tudo que eu vou falar aqui para vocês, eu vou mostrar, tá? Vou mostrar por A mais B, já vou entregar pronto. Mas é para que você entenda, né? Até para que você consiga se organizar para esse e para outros concursos, caso você queira, você precisa entender como é que realmente se organiza um excelente plano de estudos, tá? Então, primeiro, você precisa entender o peso das matérias do edital, você precisa priorizar o estudo das matérias mais importantes para o concurso da Cefaz São Paulo, mas sem esquecer das matérias base para a área fiscal, porque a gente está dentro de um ecossistema de estudos, tá? Então, você precisa, até porque tem matéria que para você poder aprender, você vai precisar de outras de base, senão você nem vai entender de verdade aquela matéria, tá? Você precisa criar uma sistemática de aprendizagem da teoria, que envolva o estudo da teoria, o treino de questões e revisões constantes dentro de um método que funcione. Vou te entregar pronto isso aqui também, tá? E você precisa estar monitorando o seu desempenho para você poder saber para onde você vai, né? Onde que você não está bem, o que você precisa melhorar. Beleza? Então, vamos lá. Começando a entender o peso das matérias do edital. Olha que bonitinho essa planilha que eu já preparei para vocês, com tudo pronto, e tá lá, né? Deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Então, aqui você tem as 3 provas do concurso, prova 1, prova 2 e prova 3. Essa é uma prova de área fiscal raiz, muito raiz, é uma prova de 3 períodos, né? Ou seja, você vai fazer prova sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde, tá? E cada prova tem uma pegada diferente. Então, a prova 1 do concurso da Cefaz São Paulo, né? Antes de eu te falar do que vale mais, do que vale menos, deixa eu te mostrar a pegadinha grande que tem aqui. A prova 1 do concurso da Cefaz São Paulo, que é essa de conhecimentos gerais, ela foi a prova que derrubou quase todo mundo. Ela não é responsável por uma grande quantidade de pontos, mas foi a que derrubou praticamente todo mundo. Porque, veja só, em todas as 3 provas, você terá 4 horas de tempo para responder. Só que na prova da manhã, na prova de sábado à tarde, que é a prova 1, você tem 100 questões, contra 80 das outras 2. Se só fosse só isso, já seria mais complicada essa prova em relação ao tempo, né? Porque são 100 questões. Mas se não bastasse, dá uma olhada nas matérias que estão na prova 1, né? Português,
que demora um tempão para responder, matemática financeira, estatística e raciocínio crítico, que são cálculos, tá? Então, também demora muito para responder. Teve questão de estatística lá nessa prova, que a pessoa demoraria 14 minutos para responder, e ela só tem 2. Nessa prova aqui, você só tem 2 minutos por questão. Então, se você tentou responder porque você sabia aquela questão, você não respondeu outras, tá? Então, foi uma prova onde muita gente perdeu na estratégia. Terminou o sábado, ela foi fazer prova no domingo, mas já estava reprovada, porque não conseguiu, teve gente que deixou mais de 20, 30 questões em branco, porque não conseguiu nem ler. Tá? Por quê? Porque além de ser uma grande quantidade de questões, nós tínhamos matérias aqui muito cabulosas, no sentido de que são matérias que demoram muito para responder na prova, como português, matemática financeira, estatística, raciocínio crítico e algumas questões de economia. Raciocínio crítico foi a mais tranquila, tá? Porque era mais uma questão de raciocínio mesmo, era mais rápido, mas economia, matemática financeira, estatística e português, essas duas últimas, então, foram matérias que roubaram todo o tempo da sua prova, tá? E tem mínimos, né? Tem mínimos ali por grupos de matérias, então você isso não podia acontecer, tá? Então, é uma prova de estratégia. Se você não vai poder fazer toda a prova, por que você vai gastar tanto tempo assim estudando tudo disso daí, tá? Então, por aí já começa a desenhar a estratégia para a nossa prova, tá? Na prova 2 de conhecimentos básicos, né, que foi nos domingos de manhã, você tinha ali 80 questões para fazer, né? E aí, dessas 80 questões, apenas na parte de contabilidade, você teria questões ali que poderiam levar um pouco mais de tempo do que o normal, tá? E na prova 3, a prova da tarde, né, que era a prova mais importante de todas, porque era a prova peso 2, ou seja, as 80 questões valiam 160 pontos, tá? Esqueci de... Isso aqui tá errado, eu vou até arrumar, né? Isso aqui não são 80 pontos, são 160, tá, gente? É porque são 4 horas, 80 questões, mas o peso é 2, tá? Então, isso aqui vale 160 pontos. Tanto que essa prova sozinha valia quase 50% da prova inteira, né? E ali você tinha ali algumas matérias, e aqui também, né, o tempo foi relativamente tranquilo, porque só a parte de contabilidade avançada que às vezes trouxe alguma coisa ali que fizesse você demorar um pouco mais, mas ninguém reclamou de tempo na prova 2 e na prova 3, né? Na P2 e na P3, mas na P1, né, isso acabou com as pessoas. Beleza, temos essa quantidade bem grande de matérias para serem estudadas, tá? E aí, o que vale a pena, Núbia, né? Por onde que eu devo começar? Vamos lá, ó. As matérias que estão, pega essa coluna aqui do percentual, tá? As matérias que estão em verde são as matérias que valem a maior quantidade, né, de pontos. Então, português, né, as 30 questões que você vai ter que responder, né, vale ali 8%, quase 9% da sua prova, né? Direito tributário vale mais do que 11%, porque tem direito tributário aqui na prova 3, mas tem direito tributário aqui também na prova 2. Então, juntando com esse daqui, você tem aproximadamente aqui, ó, também 14,7, né, de incidência, tá? Então, assim, praticamente 15% da prova é direito tributário. Legislação tributária, você tem o 14 aqui, mas o 4 lá são quase 20%, 19, alguma coisa por cento da prova é legislação tributária e também contabilidade, também dá 19 e poucos por cento, tá? Então, isso daqui, eu vou te mostrar isso aqui de forma organizada já, tá? Mas isso daqui já te mostra quais são as matérias que podem te render mais pontos. Mas não é só isso que você precisa levar em consideração. Por quê? Porque às vezes é uma matéria que vale muito ponto, mas tem muita aula para estudar. Então, a relação custo-benefício de cada aula não é assim tão boa. Então, nessa segunda coluna aqui, ou nessa última coluna aqui, na verdade, eu coloquei a relação custo-benefício de estudar o material, tá? A partir da quantidade de aulas que você estudaria para conquistar todos aqueles pontos, para ter a possibilidade, obviamente, caso você acerte todas as questões, porque você estudou todo o conteúdo, de conquistar todos aqueles pontos. E aí, olha que interessante o que você entende aqui, ó. Raciocínio crítico só são 2 aulas. Então, ele tem a melhor relação custo-benefício do edital, porque são 10 questões e 2 aulinhas matou 10 questões, entendeu? Então, assim, sem sombra de dúvida, né, melhor relação custo-benefício do edital seria raciocínio crítico, tá? Seguido ali, né, da parte de legislação tributária, porque nós temos 17 questões para responder, ó, 25 mais 15 daqui, né? Na verdade, 50 pontos mais 15 pontos. Nós temos 17 aulas que a gente precisa estudar para conquistar 65
pontos, né? Então tem uma relação custo-benefício também muito boa, né? Isso mesmo acontece, aliás, isso aqui é as duas da legislação tributária, direito tributário também tem uma boa relação custo-benefício, né? E português, tá? Então são as matérias com a melhor relação custo-benefício. E aí agora a gente vai fazer um bem bolado disso daqui para poder te mostrar de forma inteligente o que você deve começar estudando agora para o concurso da Cefaz São Paulo, tá? Mas antes disso, eu queria te mostrar que você está dentro de um ecossistema de estudos, que é o ecossistema da área fiscal. E a não ser que você queira fazer só e somente sua prova da Cefaz São Paulo, o ideal é que você também dê uma olhada nisso, para que você possa priorizar o estudo das matérias mais importantes da Cefaz São Paulo, mas sem esquecer das matérias que são base para a área fiscal. Dá uma olhadinha aqui, ó, né, trouxe grande aqui para você perceber melhor, que é uma análise de concursos fiscais que eu fiz agora, este mês, agora em agosto, tá? Onde eu peguei todos os concursos, os últimos concursos que aconteceram na área fiscal, peguei os concursos base ali da Receita Federal e também, né, da Cefaz São Paulo, né, Cefaz São Paulo, nosso concurso está aqui no meio, no meiozinho aqui, tá vendo, ó, nosso concurso, peguei outros concursos que estão previstos também, né, para colocar aqui para vocês. Então, quando você dá uma olhada nessa análise, o que você percebe? Você percebe que essa parte aqui mais escura da planilha, ela é o básico. Isso aqui está em todos os concursos da área fiscal. Então, se você começar a estudar agora para a Cefaz São Paulo, e mesmo assim, caso de Tolvem rápido, não dê tempo, se você estiver priorizando isso daqui, você não perdeu nenhum minuto do seu tempo, nenhum minuto do seu estudo. Por quê? Porque você vai conseguir aproveitar para outros concursos, tá? Mas a gente também não pode ter só esse olhar. Por quê? Porque a gente quer se preparar para a prova da Cefaz São Paulo. Então, vou te mostrar agora, vamos fazer um bem bolado disso tudo aqui, para que você consiga fazer um excelente estudo para o concurso da Cefaz São Paulo. Mais linda essa planilha aqui, né? Não, gente, eu acho muito lindo isso aqui. Porque você olha nisso aqui, você fala assim, cara, esse é o caminho para eu conquistar o meu cargo de auditor fiscal. E aí, o que acontece? Dá uma olhada aqui, ó. Que matérias você precisa, o que são mais importantes ali para o concurso da Cefaz São Paulo e o que eu colocaria de cara na minha grade de estudos? Dá uma olhada aqui nessas matérias, ó. Essas matérias que estão na tela, eu coloquei elas aqui eu escolhi ela por algum motivo, tá? Então, a primeira matéria, Legislação Tributária de São Paulo, tá? Que a gente tem 17 aulas para poder aprender, ela tem uma relação custo-benefício muito, muito boa, 3,8, né? E ela vai valer ali quase 20% da sua prova. E, sim, por que eu coloquei ela nesse gráfico? Por causa dos pontos, ela é que vai te dar maior quantidade de pontos. Só que, detalhe, ela é uma matéria que você tem que pensar em começar a estudar, mas ela não tem, mas não tão já. Ela é a primeira que você vai deixar ali no radar para colocar. Por quê? Porque ela precisa, meu amor, que você tem. Para você entender a legislação tributária, eu preciso que você tenha estudado direito tributário. Senão, você não vai render bem nessa matéria. Essas 17 aulas serão um parto para você. Então, a gente vai. Ela é muito importante, ela está no nosso radar, mas você vai deixar ela um pouquinho de lado agora no início e vai estudar as outras, tá? E que outras são essas? A parte de contabilidade, tá? Que são 41 aulas, mas a parte de contabilidade geral e avançada são 33, aí tem mais 8 de custos, tá? Então, você vai começar pela parte, por essas 33 ali, e a gente escolheu ela porque, além de ela te dar muitos pontos, né? Ela é uma matéria base na área fiscal, e além disso, é uma matéria que você não aprende no pós-edital, tá? Não tem como. Isso aqui é uma matéria que tem um nível de maturação lento, então você precisa realmente aprender com tranquilidade. E vou te dar uma dica. Nessa matéria, se você quiser ir mais rápido, tá? Via de regra, você vai render melhor, pode confiar em mim, por videoaula, tá? Vai por videoaula em contabilidade, né? Pega o PDF para fazer exercícios que você vai ver que isso vai te dar uma possibilidade muito maior de você realmente render melhor nessa matéria, tá? Mais rápido. E aí entra aqui o direito tributário, ó. O direito tributário aqui, né, também vai te ajudar a responder quase 15% da prova, né? A relação custo-benefício é até melhor, né? Porque a gente tem menos aulas a serem estudadas e a gente escolheu essa matéria por causa da quantidade de pontos, né? Ela é uma das mais, o que valem mais, e também porque ela é uma matéria de base ali para a área fiscal. Ela está aqui nessa parte que a gente mostrou, né? Tudo que eu falo de base está aqui nessa parte mais escurinha do gráfico, que é aquilo que serve para todos os concursos de área fiscal. Aí temos aqui o português, né? Que junta aqui os dois verdinhos, também vale bastante ponto, também serve de base para a área fiscal. A parte de TI,
tá? Que já tem uma relação, um custo-benefício um pouco menor, né? E também não vale assim tanto ponto. Mas é uma matéria que está caindo assim desgraçadamente, tá? Na área fiscal. Então precisa estar estudando essa matéria, tá bom? E aqui para baixo a gente pegou essas próximas três, constitucional, administrativa e auditoria, apesar delas não valerem assim tantos pontos, tá? Para você na sua prova, e assim, no caso de administrativo, principalmente ter uma relação custo-benefício ruim, não tem como, meu amor. O aluno que vai passar na Cefaz São Paulo, ele vai praticamente gabaritar essas matérias. E, além disso, ela é a base. Não tem como você estudar. Até o tributário você vai ter um pouco de dificuldade no início, porque você não tem o constitucional, né? Você não vai conseguir entender os atos da Secretaria de Fazenda, porque você não conhece direito administrativo, então tem que ter. Esse aqui é um mal necessário. Se você pensar só em pontos, você não estudaria essas matérias agora, mas sinto te falar, você não vai passar, porque sem isso daqui, o concurseiro que vai passar, ele vai acertar essas questões aqui, tá? Porque isso aqui é ciclo básico da área fiscal, serve para tudo, tá em 100% dos concursos fiscais, 100% dos concursos fiscais. Então, você precisa estudar constitucional, administrativo e auditoria, tá? Se não der para você fazer São Paulo, pode ter certeza que isso aqui é metade do caminho para outros concursos, mas você não pode, só porque não vale tanto ponto assim, desprezar essas matérias aqui para a área fiscal, tá? E por último, eu escolhi matemática financeira, porque não vale tanto ponto, tem uma relação custo-benefício mediana, mas é por uma questão de estratégia, porque você não pode zerar, tá? Então, se a gente pegar o núcleo que está matemática financeira, dá uma olhada aqui, ó. São 5 questões junto com estatística. É como se fosse uma matéria só, matemática financeira e estatística, não dá para zerar. E se você não conseguir chegar a estudar estatística, que é uma matéria 1000 vezes mais demorada, pelo menos você garante as questões de matemática financeira. Isso aqui muita gente perdeu no último concurso. Então, a gente escolheu matemática financeira por uma questão de estratégia, tá? O raciocínio crítico é muito mais fácil e vale muito mais a pena. Mas esse é tranquilo. Meu amor, você sentou em uma semana estudando outras matérias, você já aprendeu toda ela, porque são 2 aulinhas, tá? Então pode deixar ela ali mais para frente. Só que a matemática financeira, não é o raciocínio crítico que está junto com a estatística, é matemática financeira. E se for para aprender a estatística, vai demorar muito mais. Então vai para a matemática financeira, a gente precisa, né? Para você não zerar, a gente precisa que você tenha isso daí. Tá bom? Então, e é matéria de cálculo, né? Você precisa de um tempo um pouco maior para maturar, tá bom? Então, eu começaria aí com essas matérias na área fiscal. Tem um outro módulo aqui que também é um pouco problemático na prova 1, que é a parte de economia e finanças públicas. E aí você pode pensar, Nubia, mas por que você não colocou uma das duas, já que o raciocínio é o mesmo, já que elas estão juntas ali, assim como matemática financeira e estatística? Porque finanças públicas é fácil. É tranquilo. Economia é bem mais difícil, mas a parte de finanças é de boa. Depois dá para a gente colocar aqui você não zerar, tá? Você não zerar nessa prova. Você realmente conseguir fazer as questões, tá? Então, fica tranquilo que, para mim, se eu fosse começar a estudar hoje para a Cefaz São Paulo, essa seria com certeza a estratégia que eu iria utilizar. Feito isso, né, vamos então construir o nosso planejamento de estudos, vamos construir o nosso ciclo de estudos, tá? E o nosso ciclo de estudos nada mais é do que atribuir pesos a cada uma das matérias que você escolheu começar a estudar, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui, já deixei aqui pronto para vocês, uma relação de pesos que eu colocaria para estudar essas matérias. No primeiro momento, obviamente, eu começaria com 0 em legislação tributária, né? Coloquei até um asteriscozinho, que em breve ela vai entrar no planejamento, mas você precisa ter uma boa base de direito tributário, pelo menos ter estudado ali metade dos assuntos, para que você possa entender o que tem ali na legislação tributária. E é por isso que eu coloquei contabilidade e direito tributário com peso maior, peso 3. Por quê? Porque a contabilidade, porque obviamente é a maior matéria, né? 41 aulas ali, né? 33 de geral e avançado e 8 de custos. Obviamente você precisa de ter mais tempo para estudar ela, mas também coloquei direito tributário, que tem ali a metade de contabilidade, coloquei com peso alto, igual de contabilidade, porque eu quero que você caminhe rápido. Eu quero que você estude logo direito tributário para a gente logo inserir a parte de legislação tributária, que é uma matéria extremamente importante para você passar aí no concurso da Cefaz São Paulo, tá? E aí, gente, dá uma olhada aqui, ó. O que são esses... O que é esse peso 3? Peso 3 é um peso é uma sessão de estudos. Isso significa que se eu coloquei peso 3 dentro do seu ciclo, você terá 3 sessões de
da matéria, por exemplo, 3 sessões de contabilidade e 3 sessões de tributário, né, dentro do seu ciclo de estudos. Contra, por exemplo, 2 de português, né, 2 de TI, 2 de constitucional, 2 de administrativo, 1 de auditoria e 1 de matemática financeira. Somando tudo isso, nós chegamos aqui no peso 16, tá? No peso 16, ou seja, seu ciclo tem 16 pesos, seu ciclo tem 16 sessões de estudos. Nubia, como eu posso dividir isso? Você pode, por exemplo, né, fazer o jeito que eu coloquei ali, né? Claro que você pode construir um ciclo com 17, 18 sessões de estudo, com 15, com 14, né? Eu criei esse ciclo com 16 e eu distribuí ele, né, em 4 dias, tá? Em cada um dos dias você vai ter 4 sessões de estudos, né? Então, 4 vezes 4, 16. Então, eu fiz isso para vocês, tá? É o que eu vou mostrar agora, como que a gente fez. Vamos lá. Vamos imaginar aqui uma semana padrão de vocês. Então, a gente tem 16 sessões de estudos, 16 pesos, 16 sessões de estudos para distribuir dentro do nosso cronograma. Lembrando que cada peso é uma sessão de estudos. Vamos começar a distribuir, ó, 4 sessões na segunda, 4 na terça, 4 na quarta e 4 na quinta. E como eu tinha programado para vocês estudarem 6 horas por dia, eu coloquei cada sessão de estudos de 1h30. Nubia, não tenho 6 horas por dia, tenho 4. Você pode fazer 4 sessões de estudos de 1 hora, por exemplo, tá? E qualquer outra carga horária que você tenha, você adapta isso aqui. Isso aqui é apenas uma sugestão. Então, cada sessão de estudo, 1h30. Então, na segunda, 4 sessões de estudo de 1h30, né? Eu daria ali às 6 horas, tá bom? Então, dá uma olhada aqui, né? Vamos começar a distribuir. Primeiramente, vamos colocar a parte de contabilidade geral e avançada, que são 3 sessões de estudos. Então, eu coloquei ali, ó, na sessão 2, na sessão 10 e na sessão 14. Coloquei na segunda, na quarta e na quinta, eu coloquei ali, né, 3 sessões de contabilidade. Vamos colocar agora as 3 de direito tributário. Coloquei ali na sessão 1, na sessão 5 e na sessão 13, tá? Então, segunda, terça e quinta, a gente teria ali a primeira sessão de estudo desses dias, né? Já seria ali o direito tributário, tá? E aí, agora vamos colocar de 2 em 2, tá? Vamos colocar agora português e TI, 2 de cada, ó. Coloquei 2 de português, como vocês estão vendo, e 2 de TI. Vamos colocar agora 2 de constitucional e 2 de administrativo. 2 de constitucional ali, né? E 2 de administrativos. Estão vendo? 2 de constitucional, 2 de administrativo. E vamos fechar o nosso ciclo com uma de auditoria e uma de matemática financeira. Prontinho. Estamos com o nosso ciclo de estudos pronto. O que significa isso? Não sei se você percebeu, mas eu tive o cuidado, por exemplo, de não misturar matérias de direito com duas matérias de direito ao mesmo tempo. Então, você tem ali matéria, via de regra, tem uma matéria de direito, uma matéria de cálculo, uma matéria de direito, uma matéria de português, matéria de leitura, uma matéria de cálculo, tá? Para realmente deixar, né, a gente está sempre pegando o seu cérebro, né, trabalhando com ele de forma mais eficiente, tá? Então, na segunda-feira, você estudaria Direito Tributário, Contabilidade Constitucional e TI, na terça, Tributário, Português, Auditoria e Administrativo, na quarta, Matemática Financeira, Contabilidade, Direito Constitucional e TI, na quinta, ou melhor, no quarto dia do seu ciclo, Direito Tributário, Contabilidade, Português, Direito Administrativo. E eu coloquei segunda, terça, quarta e quinta ali só para você visualizar, mas isso é um ciclo, né? Quando chegar na sexta, você vai começar o dia 1 do ciclo. Dia 1 do ciclo, que é tributário, contabilidade, constitucional e TI, tá? Então, ele vai se repetindo, porque ele é um ciclo, tá? E deixei ali um dia da semana de descanso. Beleza, Nubia, mas o que eu vou fazer dentro do direito tributário, dentro da contabilidade? É o que a gente vai começar a te mostrar agora, tá bom? A gente vai te mostrar agora a parte mais importante do planejamento de estudos, que é a sistemática de aprendizagem da teoria, junto com o treino de questões e as revisões constantes. Eu vou te apresentar um método que vai fazer com que você comece a estudar e você chegue no dia da prova lembrando aquilo que você está aprendendo, tá bom? Então, vamos lá, né? Ver um plano de estudos na prática. Agora vocês vão ver o ouro aqui desse planejamento, tá? Então, vamos lá, deixa eu trocar a tela com vocês, porque eu vou mostrar na prática como a gente vai fazer isso, tá bom? Vamos lá. Apresentar outra coisa. Aqui, gente, planejamento de estudos na prática, né? Lembra que aqui, ó, eu já tinha mostrado para vocês, foi a parte do cálculo do tempo para bater o edital, a segunda é o planejamento de estudos. E aqui nesse planejamento de estudos, a gente já trouxe aqui, ó, o ciclo que a gente construiu lá, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Essa primeira parte aqui toda em negrito, né, desses 4 primeiros dias aqui, é o ciclo, né, o ciclo raiz ali, que obviamente você pode fazer do seu jeito, você pode modificar, você pode fazer da forma que você achar melhor. Isso aqui é a minha sugestão de ciclo. E aí depois que você estuda primeiro, faz o primeiro ciclo, você começa a replicá-lo, tá? Tanto que aqui, ó, você vê que esse
Esse quinto dia do ciclo é igualzinho ao dia 1, tá? O direito tributário, contabilidade, constitucional e TI. É igualzinho porque você vai replicar o ciclo, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos fazer de conta agora, vamos começar a estudar? Vamos fazer de conta, eu vou pegar uma matéria e vou explicar como você vai estudar e depois você vai aplicar isso, né, para as outras. Beleza? Vamos lá. Digamos que hoje é meu dia 1 de estudo aqui e eu comecei com o tributário. Você vai pegar, por exemplo, o PDF da aula 00. O PDF da aula 00, digamos que seja conceito e classificação de tributos, eu acho que é esse mesmo, pelo que eu lembro, tá? Ok, digamos que foi aqui, ó, PDF da aula 00, conceito e classificação de tributos. Digamos que você tenha lido da página 3, página 1 e 2 geralmente é só sumário, essas coisas, né? E você foi até a página 25, tá? Um exemplo. Você coloca aqui, ó, que começou na página 3, parou na página 25, né? Você começou a ler, eu te dei aproximadamente 1h30 para você fazer essa sessão de estudos, tá? Obviamente que você vai fazer sessão de estudos como? Lendo e marcando todos os pontos mais importantes, não vai ficar fazendo leitura corrida, você tem que grifar o que é importante, porque isso, além de te ajudar, vai ser a base para a sua primeira revisão, né? Esses grifos serão a base para a sua primeira revisão, também fazem com que você tenha um estudo muito mais concentrado, porque você está fazendo julgamento de valor. Nube, eu não posso usar o PDF já grifado, né? Que o Estratégia tem o PDF marcado, já o PDF grifado? Pode, como base, olhando para ele, mas você fazendo seus próprios grifos. Sabe por quê? Porque você precisa se envolver com o assunto. Só memoriza quem se envolve. Memorização está ligado à emoção. Não dá para você fazer uma leitura como se você estivesse lendo Harry Potter deitado na sua cama e achar que vai aprender. Isso não é estudo, isso é leitura. A gente precisa estudar. Estudar, você vai grifar, você vai marcar, você vai puxar a anotação, você só não vai fazer resumo, porque isso seria a atitude mais idiota possível que você poderia fazer agora. Aí, se você for fazer resumo, né, você me avisa que aí talvez no próximo curso da Cefaz São Paulo, daqui a 10 anos, você esteja em condições de passar. Você não vai fazer. Você vai ser muito inteligente e eu vou te explicar o momento que você vai usar os resumos. Não é agora na primeira leitura. Primeira leitura, você vai ler o material, você vai grifar os assuntos importantes, pode até se inspirar nos grifos do PDF grifado, mas você vai ser responsável pelos seus próprios grifos, beleza? Digamos que ali em 1h30 você conseguiu ler 22 páginas, da 3 a 25, e no meio do PDF apareceram algumas questões ali que você pode ou não marcar como questões feitas, tá? Porque realmente o que interessa de questões feitas, são as questões que você vai fazer ao final do PDF, tá? Depois que você realmente entendeu o assunto. Essas questões que estão no meio do material são questões só para fazer você entender. Claro que você vai tentar fazer sem olhar a resposta, né? Já tentando realmente responder por si mesmo, mas elas não servem muito para capacitar você, para dizer se você realmente já sabe aquela matéria ou não. Ela é só para o entendimento. Então, se você quiser colocar as questões que você faz no meio do material aqui, você coloca, senão também não tem problema, não precisa colocar, tá bom? Aí, digamos que aqui no primeiro dia você fez uma sessão aqui de tributário, depois você foi, né, estudou contabilidade, constitucional, tal, né? Vamos continuar aqui com o estudo de tributário, porque não deu para você terminar a meta, tá? Digamos, 25 páginas, 22 páginas, digamos que não deu para você terminar a teoria. Aí, quando foi que apareceu o tributário para você de novo? No segundo dia já apareceu. Vamos colocar aqui de novo, né? Você continuou estudando, só que agora você foi da página 26 até a página 48, por exemplo, né? Deu, de novo, 22 páginas. Nossa, eu tô boa de cálculo aqui, nem foi proposital, tá, gente? E aí, digamos que aqui você terminou, tá? Que você terminou a parte teórica do estudo de direito tributário. Beleza. Quando aparecer direito tributário de novo, tá? Nube, você não está falando de revisão. Deixa eu te dar uma dica. Toda vez que você... Não fica muito preocupado com esse negócio de revisão de 24 horas, de não sei o quê. Não, tá? Fica muito mais preocupado realmente em puxar o assunto quando você estiver... com ele na cara. Por exemplo, quando você chegou aqui para fazer essa sessão de estudos de tributário, né? O que seria muito interessante? Você gastar uns 5 minutinhos da sua meta para pegar os seus grifos da página 3 a 25 e dar uma lida. Por quê? Porque aí você pega o fio da meada e você já cai direto, né? Já continua, tá? Então, eu faria isso. Eu não ficaria me preocupando com revisãozinha de 24 horas, não. Faz a revisão da meta anterior, que já tá maravilhoso. Isso aqui já vai mais do que funcionar para você, tá? Aí, beleza, né? Gastei 5 minutinhos antes, fiz uma revisãozinha ali das primeiras páginas da meta anterior, continuei, fechei o assunto. Aqui digamos que você tenha terminado a parte teórica da aula 0 de direito tributário.
Na próxima meta de direito tributário, que vai ser aqui, ó, no seu quarto dia de estudos, né? Aí você já vai fazer o que aqui? Exercícios da aula 00, tá? Então, digamos que aqui você faça exercícios da aula 00. E digamos que nessa meta, né, não precisa marcar páginas, tá? Porque é de exercícios, você tenha feito 40 questões, das 40 questões você tenha acertado 35, tá? Um exemplo. Então, você vai lá, marca, tá? Beleza, Núbia, mas ainda tem exercícios no PDF. Recomendo que você faça em cada sessão de estudo sua de 30 a 40 exercícios e que você faça 2 sessões de estudos. Então, o ideal é você pegar, por exemplo, nossa, mas tinha 90 exercícios no PDF na minha aula. Não interessa, você não precisa fazer todos agora, não é a hora de esgotar. Vai ter um momento lá na frente que eu vou te pedir para esgotar o exercício do PDF. Pensa nas sessões de estudos sempre entre 30 e 40 questões, beleza? Aí, digamos que nessa aula 0, né? Vamos dar um exemplo. Se tivesse 90 exercícios, eu vou te pedir para fazer durante 1h30 os exercícios ímpares, por exemplo, tá? Você começa fazendo os ímpares aqui, aí digamos que você fez 40, fez 30, o que deu tempo ali, em 1h30, você fez de exercícios ímpares. Quando passar a próxima... Vamos chegar na próxima meta tributária, que seria aqui, ó, já recomeçando a repetir o ciclo, né? Seria aqui no seu dia 5, você faz os pares, tá? Você faz os pares. E aí, digamos que nesse período você tenha conseguido fazer 38 questões, né? Nesse tempo, né? Das quais acertou 30, tá? Um exemplo, beleza? Aí, tá ótimo. 2 sessões de estudo de teoria, tá ótimo. Mas tem muito mais questões, dá para muito... Não interessa. Não é a hora de você ficar esgotando questões. Você faz um particionamento dessas questões. Você vai voltar nessas questões que ainda faltam em outros momentos de revisão. Aqui, 2 treinos é mais do que suficiente, tá bom? 2 treinos ali de 1h30, beleza. Bem aqui, ó. Vou até colocar para marcar. Você dá como finalizada, tá? O estudo da aula 0, do PDF 0 de tributário. Tá bom, beleza, Núbia, dei por finalizar. E detalhe, quando você for fazer essas metas de exercícios aqui, não é para ficar fazendo revisão antes. Vá com a cara e a coragem e tome na cara também, que não tem problema nenhum, tá? Por mais que reduza ali o seu potencial de acesso, você aprende muito mais. Núbia, beleza, próxima meta de tributário, já posso passar para o PDF da aula 01? Não. Não pode passar para o PDF da aula 01. A próxima meta, depois que você terminou o estudo todo, tá, da aula, é uma meta de revisão de aula inteira. Então, aqui, ó, vou até deixar escrito, revisão de aula inteira. Então, o que você vai fazer nessa meta aqui de direito tributário? Você vai pegar todo o PDF da aula 0, você vai revisar todo esse PDF, todos aqueles grifos que você fez, e vai refazer as questões que você errou. Se ainda sobrar tempo, você ainda faz mais um pouquinho de questão nova, mas não precisa, tá? Revisa toda a aula e refaz as questões que você errou naquelas 2 sessões de exercícios. Beleza. Agora você está autorizado a passar para a aula 1. E aí, aqui na próxima meta de direito tributário, aí sim, você começa a aula 1, que eu não lembro qual é o assunto, tá? Vou deixar aqui, ó, 3 pontinhos, tá bom? E aqui você realmente começa o assunto da aula 1, tá? Aliás, eu nem vou apagar isso que eu fiz aqui para vocês, tá? Nem vou apagar, eu vou deixar para ficar como modelo, como exemplo, tá? Não que seja assim que você vai estudar, mas para você ter uma ideia de como que você vai seguir com a sequência do seu estudo. Nesse momento aqui, o que aconteceu? Você estudou toda a aula 0, você fez uma revisão ali no meiozinho, quando você estava no meio da teoria da meta anterior, e no final você fez um bem bolado ali, pegou a aula inteira, teve visão do todo, revisou ela inteira e foi em cima dos problemas, que são as questões que você errou. Detalhe, não vai só em cima das questões que errou, não. Vai em cima também daquelas que você acertou com dificuldade, acertou no chute ou acertou com dúvida, tá bom? E aí refaz, tá tudo limpo, vamos lá para a aula 01. E assim sucessivamente. A partir daqui, você pode ver que o ciclo está em branco. Por que o ciclo está em branco? Porque é só reproduzir, meu amor. Você vai pegar o primeiro e o segundo dia, vai copiar aqui, o terceiro, você vai copiar e você vai reproduzindo o seu ciclo, né, durante todo o período, né, que você estiver com ele. Em algum momento, você vai mudar esse ciclo para você incluir outras matérias. É o caso de legislação. Depois já estiver lá pelo meio de tributário, mais para o finalzinho, já começa a incluir também a parte de legislação e aí você refaz o seu ciclo. Detalhe, vou mostrar agora para vocês, no decorrer do tempo, como é que a gente vai conseguir manter esses assuntos estudados, tá bom? Vamos lá, vamos continuar com o exemplo de direito tributário.
Vamos lá, na primeira semana que você estudou, você já terminou o PDF 0 de tributário, tá vendo? Você estudou toda a teoria, fez 2 sessões de exercícios e ainda fez a revisão da aula inteira. O tempo vai passando, né? E aí, antes de eu explicar, deixa eu só mostrar aqui que a cada 15 dias eu coloco um negócio muito legal para vocês, que eu limpe os erros, tá? Esse limpe os erros está aqui, ó, de todas as matérias que vocês estão fazendo, é um momento onde você vai pegar tudo que você errou naquela semana inteira, naqueles 15 dias, naqueles últimos 15 dias, e vai voltar a essas questões. Por quê? Porque o que está entre você e sua aprovação são seus erros, então a gente tem que limpar esses erros. Aí você vai limpar tudo isso, tá? Você vai limpar tudo isso, você vai tentar ajustar para que você não erre mais, tá? Então passa aqui, dá uma passadinha, volta nessas questões marcadas e refaz, que é bem legal isso daqui. Beleza. Aí, ó, você vai passar 4, 5 semanas de estudos. Aqui na 5ª semana de estudos, aí você pode pensar, não, já tem matéria que eu vi lá na primeira, já tem mais de um mês que eu não vejo. Bem aqui, a cada 5 semanas, eu vou colocar o que a gente chama de Rev 2 para você. Rev 2 é uma revisão pelos resumos e mapas mentais, tá? Essa revisão você vai conseguir realmente finalizar, é aqui que você vai finalizar as questões do PDF e vai fazer uma revisão em um outro nível, tá? Nessa revisão aqui, vamos lá, o que você vai fazer nessa revisão? Você vai pegar os resumos, vamos pegar o exemplo lá de tributário. Em tributário, quais são? Ó, aqui você só vai colocar as aulas finalizadas, tá? O que chegou até aqui na semana 5 e você finalizou. Digamos que você tenha finalizado de tributário, tá? O PDF 00, tá? 01 e 02. Um exemplo. Se você tenha finalizado esses 2 PDFs, o que você vai fazer? Você vai pegar o PDF os resumos e mapas mentais, ou um ou outro, ou os dois, da aula 00, vai imprimir, vai ler, ou seja, você já vai fazer uma revisão com uma outra fonte, de uma outra forma, uma coisa que realmente vai te organizar a mente ali, tá? Você vai imprimir, vai ler, e aí você vai refazer as questões que você tinha deixado como erradas. Nesse momento, provavelmente, já não tem praticamente nenhuma, tá? Porque você já limpou os erros, porque você, de fato, já passou por essas questões, mas se tiver alguma, refaça, e aí é a hora de você finalizar as questões do PDF. Aí você pega e faz mais uma boa bateria de questões. E aí, o que vai acontecer? Você vai errar questões. Ao errar questões, você pega os seus resumos e mapas mentais dessa aula que você errou questões que você acabou de ler, tá? E você complementa com as suas informações. Olha que sacada. Nesse momento aqui agora, você vai pegar um outro material, que é os resumos e mapas mentais, que já estão prontos, você não vai gastar tempo fazendo, só que você vai fazer questões depois da leitura deles. E aí, quando você errar, aí sim, é a sua hora, é o seu momento de fazer, é a sua hora e o seu momento de fazer o seu mapa mental, de fazer o seu resumo. Só que você vai fazer daquilo que realmente importa, que é o quê? Aquilo que você ainda não sabe ou que você está com dificuldade para lembrar. Por quê? Porque o que você já sabe não precisa estar escrito, não precisa ficar fazendo um monte de resumo gigante que você nunca vai ler, tá? Então, nesse momento agora, você começa a fazer o seu funil de conteúdos e a construir um material de revisão que você vai levar até a prova. Nesse momento, você começa a desmamar dos PDFs, você vai deixar os PDFs para lá, vai começar a assumir o resumo como o seu material realmente de revisão daquela aula. Por quê? Porque o resumo já traz, como é um resumo profissional feito por alguém que entende muito mais do que você da matéria, ele já traz o que é mais importante. Você leu e com isso você conseguiu acertar várias questões. O que você não conseguiu acertar de questões, você colocou no seu resumo. Então, o seu resumo agora tem o quê? Tem tudo que é mais importante, porque ele foi feito por uma outra pessoa, que conhece o assunto mais que você, e ele tem tudo que é mais importante para você, porque o seu erro já complementou o resumo. Você consegue perceber que esse material começa, neste momento, a se tornar o melhor material de revisão do universo para você? Porque ele tem tudo que mais importa e tudo que mais importa para você. E a partir de agora, toda vez que você fizer questões dessa aula e você errar, tá? Desse assunto, você vai melhorar os seus resumos. No final da sua história de concurso, ele vai ser o seu melhor material de revisão e que você já começa a construir aqui dentro da metodologia que eu estou ensinando para você, de graça, você já começa a construir aqui na 5ª semana. Beleza, mas a vida continua e você continua estudando semanas 6 até a semana 10. Na semana 10, além de você trazer ali, de novo, uma Rev 2, agora, ó, da semana 6 a 10, né? Você já fez da 1 a 5, agora é da 6 a 10, a gente traz, né, uma revisão cumulativa, tá?
de tudo que você já viu. Porque aqui você pode pensar, Nubia, mas já tem 5 semanas que eu não vejo, né, aquela aula 1 de tributário, aquela aula 0 de tributário que eu já na primeira semana. Aqui você começa a fazer revisões cumulativas, tá? Revisão cumulativa pode ser pelo passo estratégico, uma ferramenta do estratégia, mas se você não tiver acesso, pode ser por meio de questões. Então, você vai pegar tudo que você já estudou e finalizou de português e vai montar um treino de questões sobre todas as aulas. Da 0 a 7 eu já fiz, beleza, da 0 a 7. Tudo de direito tributário e assim sucessivamente. A partir daqui, você copia e cola o ciclo, tá? E ele vai se reproduzindo. O que vai mudar? Na próxima Rev 3, não vai ser da semana 1 a 10, vai ser da semana 1 a 20. Por quê? Porque é um treino cumulativo. E assim, seja lá quanto tempo demore para você fazer essa prova, você sempre vai conseguir manter o estudo e a memorização de todos os assuntos que você está estudando. Gostaram? Pois é. Então, aqui, ó, de graça, só baixar, imprimir não, né? Baixar e reproduzir, né? E ir melhorando aí, deixando a cara de vocês. Beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui agora. Tá? Nós temos aqui a parte, né, última parte do planejamento, que é o monitoramento de desempenho, tá? Nessa parte do mapa, você consegue ter aqui cada uma das matérias que você está estudando, a quantidade de aulas que tem em cada uma, e à medida que você for finalizando, tipo aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês, ó. Quando você chegou aqui, ó, no final da aula 0 de tributário, que você fez 40 mais 38, né? Você fez 78 questões, você vai colocar aqui, ó, que você fez, tá? Na aula 0 de tributário, tributário tá aqui, aula 0. Ó, olha, eu vou colocar um sim aqui, que eu já fiz a teoria e a revisão. Sim. E como ela tem 20 aulas, ele já fala, você fez 5% de direito tributário. E aí eu fiz 78 questões, das quais eu acertei 65, né? De acordo com o que colocou lá. E aí dá uma média de 83%. Quando eu fizer a aula 1, eu coloco sim de novo. Aí digamos que eu tenha feito 80 questões, das quais eu acertei 60. Aí deu 75%. Aí aqui, ó, você tem aqui, olha que legal isso aqui, porque você tem o seu desempenho aula a aula, tá? Você sabe como você está. Esse aqui é o seu raio-x em cada aula do material, qual você está melhor, qual você está pior, e aqui embaixo você tem o seu rendimento médio na matéria de direito tributário. Beleza? Então, isso daqui é importante para que você consiga se avaliar, tá? Se analisar e crescer, tá bom? O que mais que a gente tem aqui, né? Deixa eu passar agora, né? O resto vocês já viram, né? Parte aqui do ciclo, né? Só a título informativo, e é esse material que vocês vão ter gratuitamente aí para vocês. Voltando aqui para a gente finalizar. Opa, voltando aqui para a gente finalizar, tá? Voltando aqui para a gente finalizar, deixa eu mostrar para vocês o último passo, que é o monitoramento de desempenho, né? Vocês já viram ali como é que vai fazer, e tá feito, tá? Temos o plano de estudos montados, entendemos o peso das matérias do edital, priorizamos o estudo das matérias mais importantes, criamos uma sistemática, né, de aprendizagem da teoria, do treino de questões e das revisões, e podemos monitorar o nosso desempenho. Beleza, tudo isso está aqui totalmente gratuito, você baixa e faz. Mas caso você queira, Núbia, eu queria uma estratégia montada exatamente para mim, dentro da minha realidade, com acompanhamento. Vou deixar o convite aqui para você fazer parte da nossa mentoria Família Aprovada. Na nossa mentoria Família Aprovada, você vai ter acesso às suas metas diárias, tá? Né? Eu que vou montar isso para você de acordo com a sua realidade. Se você já estudou matérias e está bem, a gente vai considerar, a gente vai verificar também o que você já estudou, né? Vai manter revisões, vai colocar treino de questões para a gente poder entender onde você está e a partir daí fazer uma sequência de estudos que seja lógica, que seja racional e principalmente que seja eficiente e seja dentro do seu perfil. Então, se você quiser vir fazer parte da mentoria Família Aprovada, você vai ser acompanhada por mim, que sou auditora fiscal na Receita Federal do Brasil, né? 10 anos aqui como mentora, e pela Ana Caroline Lima, que é auditora fiscal do trabalho e a minha parceirona aí nessa jornada. A mentoria Família Aprovada, o link para você entrar na turma da Cefaz São Paulo está aqui na descrição do vídeo. Lá você vai ter direito a ter o seu planejamento individual feito
especialmente para você. Você vai fazer sessão individual comigo, cara a cara, do jeito que a gente está aqui, mas vai ser só eu e você. Você vai ter acesso ao nosso WhatsApp, tanto ao meu quanto da Carol, para tirar suas dúvidas de forma totalmente individual e personalizada, e muito mais do que você pode imaginar. Então, dá uma entrada no nosso site aqui da Família Aprovada, entende tudo que a gente está te oferecendo, e se quiser que a gente siga juntos, de mãos dadas, nessa estratégia para a Cefaz São Paulo, vai ser um grande prazer ter você aqui. Beleza, pessoal? Era isso, então, né? Era isso que eu tinha aqui para mostrar para vocês. Obrigada por acompanharem até aqui. Opa, não estou conseguindo sair. Aqui, beleza. Muito obrigada, tá, por terem nos acompanhado até aqui. Baita um planejamento, estudem se quiserem um acompanhamento mesmo de verdade, personalizado, como não tem nenhum no mercado, né, sendo atendido por pessoas que estão há 10 anos, já mais de 10 anos nesse mundo dos concursos públicos. Vem fazer a mentoria Família Aprovada. Eu espero vocês. Valeu, pessoal.